Mais uma participação aqui no Centenário do Reiki, Congresso Internacional de Reiki Online. E quem será? Quem será a nossa próxima convidada? Johnny Decali. Então, Samuel, nossa próxima convidada é uma estrangeira também. Ela vem da Colômbia. E eu, quando fui do Ministério da Agricultura, nós tivemos um surto de febre aftosa bovina. E o ministro pediu que nós vacinássemos não só o gado do lado brasileiro, como do lado colombiano. Tive a oportunidade de fazer uma visita à Colômbia. Isso, estou falando de mais de 30 anos atrás. Fiquei encantado com a beleza daquele país, né? E com a receptividade, como as pessoas recebem bem os brasileiros. Então, essa mestre de Reiki, ela vem representando a Colômbia. Eu estou falando da maestra Marta Cecília Vesga de Olson, colombiana, e o tema dela é a importância do imperador Meiji dentro do método Reiki. Fiz aqui um resumo do currículo dela, da súmula curricular. Ela é graduada em Engenharia Química pela Universidade de América, que fica em Bogotá, na Colômbia. Ela tem mestrado em Medicina Auricular pelo Centro Internacional de Treinamento e Pesquisa em Medicina Auricular. Ela tem doutorado em acupuntura pela Federação Mundial de Sociedades de Medicina Chinesa. É fundadora e presidente da Fundação Tara Tanaduk, com sede na Colômbia, onde ela trabalha, onde ministra cursos presenciais de Reiki permutados com fraldas geriátricas destinadas a idosos carentes. Fala muito bem o português, porque ela passa férias no Brasil, faz muitos cursos no Brasil, tem um imóvel, né? Então, muitas vezes ela está no Rio de Janeiro, em São Paulo. E essa é a nossa próxima palestrante. E como de praxe, aquela pergunta de sempre, se você tem alguma história marcante com a próxima convidada, que é a Marta. Então, Samuel, eu não conheço a Marta há muitos anos. Tive a alegria de conhecê-la logo no início, no mês de janeiro do ano de 2019, nem se falava em Covid, em pandemia, e ela veio para participar de um curso de mestrado. Ela já se matriculou, nós exigimos sempre a comprovação dos certificados dos níveis anteriores. Ela havia feito os níveis 1, 2 e 3 com outro mestre de Reiki. Ela participou do curso de mestrado, em seguida ela participou de um curso avançado para mestres, onde a gente aborda muito essa questão do imperador Meiji, que é o curso denominado de Shimpiden. Isso aconteceu no mês de setembro do ano de 2019. E o que me chamou a atenção foi que ela passava uma época difícil. E eu conversando com ela, né, fazendo uma certa anamnese, e ela me disse que ela havia associado depois que ela havia feito uma tatuagem de um dos símbolos do Reiki na pele dela, na nuca. Eu pedi para ver, né? E ela tinha tatuado o símbolo do nível 2, né? O segundo símbolo do Reiki, que é o Sei-Reiki, que não se recomenda. Eu explico isso nos cursos, que se tatue esse símbolo na pele. E coube a mim neutralizar a energia desse símbolo com outro símbolo do Reiki, e ela voltou a se sentir muito bem, né? Ela chegou num momento difícil, né? A primeira professora dela disse que não haveria problema nenhum dela tatuar aquele símbolo, né? Mas tinha problema sim. É o segundo caso que eu peguei na nossa escola. É isso, Samuel. Muito bem, então vamos receber a maestra Marta Cecília. Eu pedi a ela que falasse em português também, né? Ela domina o idioma. Então, bem-vinda, Marta, muito grato por estar conosco. Seja bem-vinda a mais uma partilha do Centenário do Reiki, desse que é o Congresso Internacional de Reiki Online, e mais um tema especial para você que está nos acompanhando
nesta verdadeira maratona de celebração do centenário do Reiki. Agora, o tema é a importância do Imperador Meiji dentro do método Reiki. Quem vai falar sobre esse assunto é a Marta, isso. Marta Cecília Vesga de Olson. Como é que você está? Tudo bem, muito obrigada. É uma honra poder participar deste congresso, né? E agradeço principalmente ao mestre Johnny De Carli, que foi quem fez o convite. Olha que bonito. E a Marta está falando de onde? De onde está sendo essa transmissão aí, Marta? Bom, a verdade se supõe que da Colômbia, né? E estou representando o meu país, Colômbia, e os grandes reikianos que lá também temos e todo o trabalho que a gente está fazendo arduamente para dar a conhecer este método de sanação e de cura que é muito importante e precisamos imensamente para este mundo, especialmente nesta época. Uhum. E você conheceu o Reiki lá na Colômbia? Conta pra gente como é que foi seu primeiro contato e quando foi seu primeiro contato com o Reiki. Bom, a verdade não foi na Colômbia, não, foi aqui no Brasil, né? Eu digo. E eu estava estudando acupuntura e um companheiro da escola falou para mim que eu deveria ver o Reiki, né? Porque era uma coisa muito importante e muito bom para a humanidade. E no primeiro instante eu me senti como reacia a fazer isso, porque eu achava que isso tinha muita coisa religiosa e não ia ter a minha necessidade de entrar nesse âmbito religioso, né? Queria evitar qualquer contato religioso, mas depois, aos poucos, fui descobrindo que, na verdade, não tinha nada a ver com a religião. E fui convidada por uma amiga a que começara a estudar o Reiki. Aí também não acreditei. Eu pensei, não, ainda não, isto não é para mim. E depois, no 2004, tomei a decisão de definitivamente sentir o chamado e aceitar esse chamado do universo, digamos assim, não? Para entrar em contato com o Reiki. Fiz a meus primeiros estudos no 2004. Muito bem. Agora eu vou colocar aqui a apresentação que a Marta preparou. Tem aqui uns slides para contar essa história e a importância do Imperador Meiji. Olha aqui. Eu estarei aqui, aí a Marta vai pedindo para mim passar aqui os slides para vocês, para todos nós que estamos acompanhando o centenário do Reiki. Muito bem. Então, aqui temos, não, a nossa introdução. Pode passar, por favor? Aqui vamos a ver um pouco o que é o Japão, digamos assim, não? É uma ilha que está no Oceano Pacífico, muito perto da China. Este mapa corresponde à época da dinastia Meiji. Pode passar? Pode passar o slide, por favor. Isso. É importante que nos localicemos cronológicamente para poder entender um pouco também que era o que o imperador Meiji era, por que ele era como ele chegou a ser, não? Que era uma pessoa que se caracterizava muito pela sua bondade, pelo seu amor pelas pessoas, sim? Então, nós podemos ver aqui que o período Tokugawa, que foi anterior ao império do imperador Meiji, foi até 1868. Ele tinha como características nessa época, era um regime feudal, sim, que era comandado pelo shogun, que também tinha muita importância os samurais, sim, e o imperador só fazia um papel social, não tinha nada a ver com a autoridade militar, era praticamente os samurais que estavam fazendo esse trabalho.
eles não tinham contato algum com a cultura ocidental, só até o final do período Tokugawa, e a sua economia se basava praticamente no cultivo de arroz. Então, as pessoas pagavam com arroz, as pessoas compravam com arroz, e as pessoas só cultivavam. O arroz era o símbolo do trueque, digamos assim, né? Pode passar? Aí temos uma fotografia do imperador Komei, que era o pai do imperador Meiji. Sim? Pode passar? Temos então aqui agora sim entrando cronologicamente no período Meiji, que é entre 1868 e 1912. O imperador Meiji, que foi chamado como Meiji, o seu nome que era Mitsuhito, nasceu no ano de 1852. Então, como vocês podem ver, ele tinha mais ou menos 15, 16 anos quando ele começou a governar. Em um começo, ele veio com essa atitude de só ser representativo, mas aos poucos ele foi tomando o controle do seu país e sendo mais representativo, mais para tomar decisões importantes. Ele foi o imperador número 122, que sucedió a era do culto das regras. Tanto é assim, ele é tanto carinho que tem por ele no Japão, que eles colocaram o Dia da Cultura como o dia 3 de novembro, que foi o dia que ele nasceu, sim? E dizem que é para amar a paz e a liberdade e promover a cultura japonesa. Então, se fazem muitas apresentações, vamos falar quase como um carnaval, digamos aqui, não? Que querem mostrar a cultura do país, então fazem muitas atividades relacionadas a isto. Pode passar? Aí temos uma fotografia do imperador Meiji, que era muito imponente, né? Passa. Bom, então, como é que evolucionou esse período Meiji? Como foi aos poucos que foi se tornando, sim, até chegar ao que foi no final dessa evolução, não? E podemos ressaltar, por exemplo, em 1868, que promulgaram, desculpe aí o portunhol, a Carta de Juramento, sim? Então, as decisões do governo se convirtieron en decisiones públicas, o sea, as pessoas já podiam dar o seu parecer, podiam votar, podiam expressar as suas opiniões, ¿sí? As classes já foram más unidas, tuvieron más impacto, ¿sí? En las decisiones en los asuntos do Estado, se conseguiu fazer que uma pessoa comum pudesse ir atrás da sua própria vocação, é decir, que não eram obrigados mais a obedecer, digamos assim, a esse samurai que era o grande dono da terra e era quem decidia sobre as pessoas que viviam nos seus territórios. E eles, então, podiam já fazer também os seus estudos, podiam ir à cidade, aí começaram as pessoas a chegar mais hacia a cidade. E se buscava o conhecimento de todo mundo, é decir, abriram as portas para o mundo ocidental. O seu lema nessa época era enriquecer o país e fortalecer o exército. Pode passar? Em 1871, teve a abolição definitiva do poder dos samurais, é decir, se acabou com esse regime feudal e a organização passou a ser prefeituras de um estado central unificado, que era o imperador, a sua grande força. No ano 1872,
já se fez obrigatória a escola primária. En el 80, por ejemplo, se estableció un nuevo Código Civil que fue prácticamente copiado de Francia y de Alemania. Y veio ahí un lema que se llama Wakon Yosai, que es el espíritu japonés y el conocimiento occidental. Es decir, que se mantenha la cultura japonesa, as suas ensinanças morais que eles tinham recebido dos seus ancestros e se fazia uso do conhecimento ocidental para poder fazer investimentos, para poder fazer produtos novos, para aprender sobre economias, sim? E em 1890, então, o Motoda Eifu, que era o tutor e conselheiro do imperador, ele emite o que se chamou Rescrito Imperial sobre Educação. E aí, o que se faz? Aí se retomam todos os ensinamentos neoconfucionistas, sim, sobre lealdade e piedade filial no currículo padrão. Por que isso é que é importante? Porque de aí que vem a ideia de lealdade ao Estado. Ou seja, o imperador era a sua máxima figura, deveria ser o grande exemplo do povo, sim? E era muito importante também que esse imperador, que era o imperador Meiji, sim, tivesse grandes qualidades também. Sim? Pode passar? Aí vem o Reiki Usui Ryoku. Agora vamos a ver onde é que a gente pode conseguir o pouco que está escrito, o pouco que está publicado sobre a influência do imperador Meiji. Já sabemos e vimos que ele, então, vem de uma cultura, sim, onde, na verdade, existiam três religiões, digamos assim, não? Ou três filosofias, que eram, por exemplo, o neoconfucionismo, porque ele chegou da China, sim? Já que foram os chineses, na verdade, que vieram e poblaram o Japão, sim? E no Japão existiam os indígenas que moravam aí, e eles, então, praticavam o shintoísmo, e depois também veio o budismo, também tivemos, não? Então, temos muita influência, sim, dessas três religiões ou filosofias de vida. Dentro da documentação oficial existente, que nós podamos falar sobre o Reiki, temos três, praticamente, que são o Manual Reiki Ryoho Hikkei, o Mausoléu Memorial ao Sensei Usui e o Manual Reiki Ryoho no Shiori. Essas três vamos a falar agora. Então, podemos passar, que vamos a passar a falar sobre o Manual Usui Reiki Ryoho Hikkei. O Manual Reiki Ryoho Hikkei era um manual que era entregue para os estudantes do Sensei Mikao Usui. Pode passar essa diapositiva? Obrigada. Então, este era o manual ou apostila, que chamamos aqui em Brasil, não? Em português, apostila, que o grande maestro Sensei Mikao Usui dava para os seus alunos, sim? E nele temos uma entrevista que foi feita para ele, na qual eu vou ler textualmente, porque não quero que se vaya a fazer nenhum mal entendimento disto, não? O que é o Usui Reiki Ryoho? Perguntaram para o grande mestre. E o mestre respondeu: graciosamente recebi as últimas injunções do imperador Meiji. Então, aí já vemos que, na verdade, o imperador Meiji teve a ver com o Reiki. Por quê? Porque teve a ver com Mikao Usui. Eu acho que nós passamos umas
Ficaram faltando, não. Não, aí está bem, então. E depois dice, para alcançar os meus ensinamentos, treinar e melhorar física e espiritualmente, andar por um caminho certo como um ser humano, em primeiro lugar temos que cuidar do nosso espírito. Em segundo lugar, temos de manter o nosso corpo saudável. Se o nosso espírito é saudável e em conformidade com a verdade, vai ficar naturalmente saudável. A missão do Usui Reiki Ryoho é guiar para uma vida pacífica e feliz, curar os outros, melhorar a felicidade dos outros e de nós mesmos. Então, aí também vemos, sim, que temos bases aí da filosofia budista, por exemplo, sim, porque e del confucionismo, del taoísmo também, em realidade, né? Porque o taoísmo também fala justamente disso, de que a gente tem que trabalhar o corpo e a gente tem que trabalhar também o espírito. Podemos passar? No memorial de Mikao Usui, aí temos a pedra, não, que está lá no memorial. E agora vamos a falar um pouco desse memorial. Foi feito em 1927, que foi um ano depois do falecimento do grão-mestre Mikao Usui, e foi levantado como homenagem para ele e uma forma de poder deixar escrito para que era o Reiki, como veio a ser o Reiki, que aconteceu, como foi que ele recebeu esta intuição, não? Então, essa foi uma lápida que foi levantada pelo Usui Reiki Ryoho Gokkai. É uma organização que foi inaugurada por o grão-mestre Usui. Depois, vemos que quem escreveu foi Yusabu Ushida, escreveu no kanji japonês antigo, sim? Em 1998, o sensei Do Hiroshi fez a tradução ao japonês moderno, e a tradução ao inglês correspondeu em 1998, o mesmo ano, para Tetsuyuki Ono. E depois temos uma versão traduzida ao português, que está nos livros do mestre Johnny De Carli, que Elizabeth Barros de Sá, que faz a tradução ao português. E aí, de novo, vemos a citação. Ao ensinar as pessoas, devemos primeiro fazer com que percebam as últimas instruções do imperador Meiji e celebrem os 5 princípios pela manhã e à tarde, a fim de mantê-los sempre em mente. Então, vemos de novo que é citado o imperador Meiji aqui. Os 5 princípios, depois vamos a falar deles, sim? E agora temos o seguinte documento, que é o Reiki Ryoho no Shiori. Esse documento foi um manual escrito por Sensei Koshiro Fukuoka, que é um membro da Associação Usui Reiki Ryoho Gakkai, no ano de 1974. Passa a seguinte, por favor. Obrigada. Aí temos escrito muito claro: o fundador da Usui Reiki Ryoho Gakkai, o Sensei Usui, admirava e muito as virtudes do imperador Meiji. Era como a que o filho tem pelo pai. Dentre dos inúmeros poemas deste, selecionou 125, fazendo com que fosse o primeiro passo para a dedicação no caminho da educação e aperfeiçoamento do espírito. Então, aqui vamos a ver que aparece mais uma colaboração do imperador Meiji para o Reiki, que foram os 125 poemas que o Sensei Usui escolheu dentro dos cientos que o imperador Meiji tinha escrito. Estes eram
para ensinar as pessoas, sim, a moral, a ser uns bons cidadãos, a ser umas boas pessoas, a expandir o amor da qual a gente está feito. Aquilo que está... Fazer as coisas com coração, com muito carinho, com muita compaixão com todas as pessoas. Passamos. Aí temos uma fotografia do imperador Meiji, o presidente Roosevelt e o Tsar Nikolai. Sim? O presidente Roosevelt falou sobre o imperador Meiji, falou: seja no leste ou no oeste, você nunca encontrará alguém melhor que tenha essa qualidade em si mesmo do que o imperador Meiji. O povo japonês tem muita sorte de tê-lo como líder do país pela sua prosperidade que lhes é prometida. Sim? Então, podemos ver que também aqui no Ocidente foi muito alabado, foi muito querido e foi muito considerado. Passamos à seguinte. Temos aqui o grande mestre Doi Hiroshi, um grande mestre japonês, que ele expressou pessoalmente para o Johnny de Cali: o imperador Meiji era um grande sensitivo. Sua bondade era irradiada por todo o país, como o sol. Era tolerante e abundante como o oceano. Sua vontade era forte, sua crença era cheia de amor e tão ampla quanto a terra. Palavras hermosas, belas, vindas do centro do coração. Continuamos. Passa a seguinte. Então, agora vamos ver o Gokai. O que é? O Gokai são 5 afirmações que nós devemos fazer dentro do Reiki para preparar-nos para o dia e para preparar-nos para o sono. E é muito importante fazer isto com muito amor, com muita dedicação, com muito compromisso de que vai ser assim como você vai atuar dentro da sua vida. E ele fala isto: só por hoje não me enfado, porque a raiva é o pior dos venenos dos quais nós podemos sentir. Só por hoje não me preocupo, porque devemos viver o momento, o dia de hoje. Só por hoje sou grato. Devemos agradecer imensamente por tudo aquilo que a gente recebe, por todas as experiências pelas quais a gente passa, porque ainda que elas pareçam para nossa mente que estão fora da bondade ou fora do amor, não é verdade. Sempre, sempre acontecem por um motivo muito grande. E, entanto que você consiga agradecer e consiga vivenciar a parte boa que essa experiência tem, se convierte em algo positivo imediatamente. Só por hoje sou honesto no meu trabalho, porque a gente deve tratar assim, deve viver assim, deve ser honesto o tempo todo, deve fazer as coisas com amor, sim? Só por hoje sou gentil com os outros. A bondade, a compaixão é algo que deve nascer dos nossos corações, é algo que nós temos que cultivar profundamente. Passamos? Então, aqui vamos a ver
os 125 poemas escritos pelo imperador Meiji, que se chamam os Gyosei, sim? Então, estes estão escritos no manual Usui Reiki Ryoho Hikei, que foi o primeiro manual que a gente viu, que foi aquele manual que o nosso mestre Usui dava para os seus estudantes, porque eles, para começar a aula, cantavam estes poemas, porque eles usavam muito na sua cultura cantar, sim? Era uma forma de se expressar da melhor forma possível. E estes poemas eram escritos no estilo waka. O estilo waka tem uma métrica de 31 sílabas. Nós, no sistema português, digamos assim, nós chamamos isto de quintilha, ¿sí? A quintilha, que é uma estrofa de 5 versos. ¿Sí? O primeiro verso é uma redondilha menor, quer dizer que tem 5 sílabas. O segundo verso é uma redondilha maior, que deve ter 7 sílabas. O terceiro verso é uma redondilha menor, que deve ter 5 sílabas. O quarto verso é uma redondilha maior, que deve ter 7 sílabas. E, por último, o quinto verso também deve ter as 5 sílabas. ¿Sí? Mas, de todo isto, que era o que é importante, que eles fossem cantados e deviam gerar um retorno mágico, que era chamado de Majinai Uta. Tem um escrito aqui, que é retirado da coletânea poética de Kokinshu, onde diz: o canto contém o coração kokoro, das pessoas, e muitos milhares de palavras como pétalas. Os seres de luz se sentem tocados pelo que move os céus e a terra sem violência, pelo que une homens e mulheres no amor, pelo que suaviza a vida e pelo que pode consolar o coração de um guerreiro destemido. Aí vemos depois, agora, ao mestre Mikao Usui. E eu acho que é importante, até aqui, a nossa palestra, a parte, digamos assim, técnica, eu acho que é importante que a gente pratique, sim, aquilo que a gente aprende, porque não é suficiente ter conhecimento, a gente precisa da prática. Então, eu acho que vamos a fazer a prática do Bukai, vamos a colocar todos as mãos em prece neste mudra, sim? Um pouquinho assim aberta, vai colocar na altura do seu coração, vai inspirar e expirar suave e lentamente, esvaziando o seu corpo e o seu espírito, se entregando mais uma vez para estar disposto a cumprir aquele compromisso que a gente vai fazer neste momento. Só por hoje não me enfado. Só por hoje não me preocupo. Só por hoje sou grato. Só por hoje trabalho com afinco. E só por hoje sou amável com todos. E para terminar, eu vou usar aqui este pequeno manual, digamos assim, um livrinho que contém todos os 125 poemas. Vou fechar os olhos e vou abrir um poema. E isto vou deixar para vocês trabalharem. Pensamento numa noite fria. Poema 67. Desperto de um sonho com o barulho da tempestade.
e me preocupo com as casas dos camponeses. E aqui deixo para vocês fazer uma meditação e revisar nos seus corações o que o Imperador Meiji pode estar falando para vocês. Muito obrigada.